Na aula de hoje você vai aprender a fazer essa linda e prática necessaire. Para quem não me conhece, eu sou a Vera Mundi e seja muito bem-vinda ao meu canal. Mas antes de falar o material que você vai precisar, se você ainda não é inscrita, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Anota os materiais que você vai usar. Para este trabalho, nós vamos usar a lona encerada, que é um material com bastante estruturação. Eu gosto muito de trabalhar com esse material. Aqui vamos usar um retalho de 40 por 30 centímetros, mais uma tirinha de 12 por 1,5 e um zíper de 35 centímetros com o cursor. E você vai usar a linha poliamida, 100% poliamida, a cor de sua preferência. Eu vou usar essa amarelinha para dar um destaque maior. Nós vamos usar também 2 metros de viés pronto, viés sintético ou debrum. O primeiro passo que você vai fazer é retirar o cursor do zíper e dividir o zíper ao meio. Agora pegamos o viés ou debrum e vamos posicionar com os dentes o direito do zíper para baixo, desta maneira. Vamos colocá-lo de maneira que fique uma sobra de mais ou menos meio centímetro aqui. E nós vamos passar uma costura, prendendo esse zíper aqui neste viés. Eu vou prender aqui com alfinete para que você possa visualizar melhor. Então eu prendo aqui e eu vou passar uma costura na beiradinha, prendendo o zíper no viés, que vai me dar no lado direito esta folga, essa margem de folga que eu quero que fique. Você pode também alinhavar o zíper no viés ou no debrum para ficar mais fácil, assim você fica mais segura para passar a costura e ela não ficar torta, não sair do lugar. Você vai passar a costura neste ponto aqui do zíper, não vai passar rente aqui. Por isso eu vou usar o pé calcador universal. Eu não quero que a costura fique bem pertinho dos dentes do zíper. Outra dica importante, sempre antes de começar uma costura com qualquer tipo de material, você vai colocar a agulha e a linha apropriada e fazer o teste do ponto antes de começar o trabalho. Então você faz os testes num retalho para ver qual é a melhor largura de ponto e qual a melhor tensão da linha e do tecido que você vai usar. Aqui eu vou usar a tensão do tecido no 6 e a da linha no 5. A largura do ponto, como esse trabalho é num material mais grosso, mais estruturado, eu vou usar o ponto de largura número 3. Estou usando a agulha número 16, que é uma agulha mais grossa, própria para esse tipo de material. E eu vou usar o pé calcador universal, que é o mais larguinho, porque eu não quero que a costura fique bem na beiradinha, bem rente aos dentes do zíper. Então eu estou usando o pé calcador normal. Agora vamos começar a nossa costura. Aqui eu já passei a costura, já prendi o zíper no debrum ou no viés, já retirei o alinhavo que eu havia feito e ele ficou desta maneira, do jeitinho que eu quero, com a sobra aqui no zíper. Quando você alinhava daquela maneira que eu fiz, vai ficar mais retinho, mais certa a costura. Então, para quem não tem muita experiência, essa é a melhor maneira de fazer. Aqui você vai pegar o zíper, já preso no debrum, e vai colocar na parte mais estreita do encerado, que é o de 30 centímetros. Vamos posicionar dessa maneira, ó, abertinho, posiciono aqui no meio. Eu deixo uma sobrinha para cada lado, que depois no final eu recorto, eu retiro esse excesso. Então aqui vamos fazer um teste, olha, eu quero que fique desta maneira. Aqui nós vamos colocar então o encerado no debrum aqui já com o zíper. Eu vou posicionar desta maneira, ó, encaixando aqui dentro. Esse debrum é bom porque ele já vem vincado aqui no meio, ele é bem fácil de dobrar. Aí você posiciona encostando bem o encerado bem na divisória, aqui na marquinha do meio. Faz esse teste aqui para ver se está bem ajeitadinho ao longo dele todo. E você vai prender com um alfinete para ele não sair do lugar. Este encerado ele é bem duro, então às vezes é meio
difícil um pouquinho de colocar o alfinete, mas com um jeitinho você consegue. Aqui está preso com alfinete, mostrar do avesso, aqui o direito. Então nós vamos fazer agora, passar uma costura bem na beiradinha dessa parte aqui do encerado, então uma costura bem na beiradinha, de fora a fora. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Este processo é para que fique um melhor acabamento no final. E agora vamos passar a costura dos dois lados bem rente aqui, bem pertinho desta dobra. De maneira que vamos unir o encerado com o debrum e o zíper. Aqui quando você começa a costura, você perfila a lateral do pezinho calcador bem rente ao encerado, que é para a costura ficar bem certinho onde nós queremos. E aí você vai retirando os alfinetes aos poucos. Você joga a posição da agulha toda para o lado direito para facilitar para você. Já passei a costura de um lado ao outro, dos dois lados. E o objetivo dessa costura bem rente aqui, bem pertinho da dobra do debrum, é para que não fique folga aqui, ó. Ele ficar bem coladinho. E agora o próximo passo, nós vamos passar uma costura prendendo esse lado do viés. Dos dois lados vamos fazer isso. Aqui então já passei a costura dos dois lados. Qual foi o objetivo de passar aquela costura por baixo, ó? Para aparecer apenas uma costura aqui. Caso contrário, teríamos que passar uma costura aqui em cima também e ia ficar feio. Então aqui, ó, ficou preso, aparece só uma costura. O próximo passo vai ser colocar o cursor no zíper. E aí nós vamos fazer do lado avesso. Aqui, ó. Você vai alinhar direitinho para ficar retinho aqui, ó, o tecido. Não pode ficar torto. Você pode usar um alfinete para prender, para ele não ficar se movimentando e facilitar a sua vida. Lembrando que como está do lado avesso, eu vou colocar o zíper na posição correta. Eu já tenho vídeo no canal ensinando a colocar esse cursor. Agora eu vou puxá-lo, aí você colocou direitinho e puxa até o final e retira ele. E vai colocar novamente. Vai conferir, ver se ficou certinho aqui. E vai colocar novamente, abrindo só uma pontinha para que ele fique no meio. Já coloquei o cursor, passei a primeira vez até o final, retirei, coloquei novamente para ele ficar aqui no meio, nesta posição. E nós vamos costurá-la do lado avesso e depois a gente consegue abrir aqui sem problema. Agora, o próximo passo, nós vamos dobrar para descobrir exatamente o meio aqui. Então, como é que eu dobro? Olha, eu coloco nesta posição, não assim e nem assim. Exatamente pelo meio do zíper, dobro. Então, aqui é o meio da minha peça. Pego a tesoura e dou um pequeno pique, mas é bem pequenininho, é só um pouquinho, só para marcar o lugar. Não é para tirar um pedação, olha, é bem pouquinho. Faço isso dos dois lados. E aqui eu descobri o meio da peça, para posicionar exatamente aqui no meio do zíper, para ela ficar certinha. E posicionando deste jeito é que eu vou costurar. E o próximo passo é pegar esta pequena tira e vamos colocar, vamos posicionar aqui. Olha, essa aqui é a parte que vai ficar para fora, essa parte das duas pontinhas, a parte fechada para dentro. Vou posicionar bem no meio do zíper para passar a costura. Vou deixar sobrando aqui um pedacinho. Aqui está bem no meio, olha, tá direitinho. Esse material é fácil de vincar, de dobrar. Coloco. Posiciono aqui e está pronto para eu passar a minha costura de fechamento aqui. Se você tem dificuldade com costura reta, muita gente tem, você pode pegar uma régua, usar um lápis e fazer uma marcação aqui. Faz uma marcação que assim não vai ter erro.
Agora nós vamos costurar, passar uma costura de fora a fora. Com este material eu não preciso dar retrocesso no início nem no final, porque depois eu vou recortar esses cantinhos. E esse material é muito resistente e a linha também, então não tem perigo da costura se desmanchar. Nesta parte onde ficou mais grossa a nossa costura, você pode auxiliar com a mão no volante para não forçar muito a agulha e evitar que a agulha se quebre. Então, se ela oferecer alguma resistência, é porque está travando. Então, você para e dá uma movimentadinha no tecido para não quebrar a agulha. Costurei nas duas laterais, então fiz o fechamento total da peça. Veja que ela está toda achatada, toda plana, né? Fechadinha. E o nosso zíper todo fechado. Agora eu vou cortar esse excesso de zíper nas laterais. O próximo passo, nós vamos fazer o recorte dos cantinhos. Eu vou marcar 4 centímetros, um quadrado de 4 centímetros para fazer um corte. Se você não tem essa régua de marcação, você pode usar a sua fita métrica. Então você vai fazer um quadradinho de 4 centímetros, só que esses 4 centímetros é a partir desta costura para baixo, não desta parte aqui. Fica bem atenta para isso. Você vai posicionar, olha direitinho, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então tem 4 centímetros a partir da linha, você ignora essa margem de costura. Faz a marcação, estou fazendo um risco com a caneta. Ó, ficou quadradinho aqui. Vou fazer essa marcação nos 4 cantos. E agora o próximo passo, nós vamos cortar esse quadradinho fora. E é aqui que você tem que ficar muito atenta e fazer com todo cuidado para não ultrapassar essa linha. Então você vai devagarinho. Chegou, eu vou do outro lado. E aqui eu paro para verificar. Posso ir mais um pouquinho aqui. Aqui é um trabalho muito delicado. Olha, ficou sobrando um fiozinho de linha, tecido, eu pego e uso essa tesourinha para me ajudar. Eu retirei. Agora eu vou fazer isso nos outros 3 cantos. Sempre com o mesmo cuidado, extremo cuidado aqui. Essa é a parte mais delicada do trabalho. Aqui já cortamos os 4 cantos. Então agora o próximo passo, nós vamos colocar o viés para dar um acabamento nestas pontas aqui, nas laterais. Aqui você pode cortar certinho e vamos passar uma costura, só para ficar um acabamento melhor. Coloquei o viés nas 2 pontas, nas 2 laterais. Esse aqui não tem mistério, é só você dobrar e passar uma costura só. O próximo passo, nós vamos fechar os 4 lados. Da seguinte maneira, vamos ajeitar aqui, abrir bem por dentro e vamos unir bem direitinho, bem reto. Aqui também não tem erro, porque esse material é muito fácil de vincar. Então, quando você dobra, ele já fica certinho. As 2 pontinhas aqui, essa parte mais grossa vai ficar virada para cá, vai ficar dessa maneira nos 4 lados. Então, nós vamos fazer agora, passar uma costura aqui e fazer esse fechamento. Vamos fazer isso nos 4 lados. Olha como você vai posicionar, arrumar direitinho. Olha, muito simples, muito fácil de fazer. Posicionou aqui, ele fica quietinho, porque o material é encerado, é bem resistente. Então, vamos fazer o fechamento, fazer isso dos 4 lados. Aqui eu estou posicionando a agulha toda para o lado direito. Assim a costura vai ficar mais rente, mais na beiradinha. Não vai ficar tão na beirada, mas ela vai ficar certinha do jeito que eu quero.
Aqui eu já costurei nos 4 lados, olha, já estão todas fechadas. Veja que a costura ficou bem na beiradinha. Agora o próximo passo, nós cortamos 4 tirinhas de viés de 11 centímetros. Vamos dobrar aqui uma pontinha de cada lado e posicionar para costurar aqui na lateral. Nos 4 ladinhos, olha, para dar este acabamento. Esse é bem simples, que você coloca dessa maneira aqui e numa costura só você fecha. Aqui eu já fiz a colocação do viés nos 4 cantinhos, então já está pronta a nossa nécessaire. Agora nós vamos abrir o zíper. Pronto. E vamos virá-la para o lado direito, né? Que aqui ela está do lado avesso. Aqui nós temos que ter todo o cuidado, né, com o zíper aqui para não forçar, então a gente vai virando devagarinho. O material é bastante resistente, bastante firme. A gente vai virando devagar, com jeitinho, ajeitando aqui os cantinhos para ficar bem virado. Está pronta a nossa nécessaire, olha, toda direitinha, toda linda. Ficou um trabalho maravilhoso. Olha que interessante, como ficou essa parte aqui, essa tirinha, essa lingueta, né? Quando você coloca bem centralizada lá no início, ela fica certinha aqui. E fica um trabalho muito mais bonito, muito mais apresentável. Aqui o zíper. A parte interna é aquele lado do avesso que nós costuramos ela e ficou com um excelente acabamento também. Está prontinho o nosso trabalho. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido muito útil para você. E você pode encontrar esse material em outras cores, pode fazer combinações diferentes do zíper e do debrum. Você pode usar a sua criatividade, pode fazer em tamanho maior ou tamanho menor, de acordo com a sua necessidade. Eu adorei ter você aqui comigo até o final. Muito obrigada por assistir e eu te espero na próxima. Fazer as combinações de zíper e de viés do seu agrado, do jeito que você gostar.